começar me apresentando, tá? Eu sou Jefferson, sou um homem negro. Fazer minha audiodescrição aqui. Estou usando uma camisa preta, tenho cabelo crespo, bigode, cavanhaque. Ao fundo, estou com background de uma praia, com um céu lindo azul, uma palmeira balançando com o vento e a água com bastante espuma. Vou passar a palavra para Lucas, a gente se apresenta e a gente vai conversando, tá? Explicando o que é o projeto, como surgiu, como que a gente foi contemplado e vamos trocando, tá? Fala, Lucas. Eu me apresento dessa forma. Isso, faz a sua audiodescrição. Isso? Tudo bem. Eu me chamo Lucas, faço parte do grupo Teatro de Busto, né? Sou um homem branco, com um cabelo ondulado na altura do meu ombro, tenho uma barba e eu estou no meu quarto, então é possível ver o meu guarda-roupa e uma cortina branca. E Kathleen? Meu nome é Kathleen Rosseto, ou Cat, como todo mundo me chama, porque é mais fácil. Sou uma mulher branca, eu tô com um cardigan claro, vestindo uma blusa vermelha escura. Tenho olhos bem grandes, um cabelo. Sou morena, né? Um cabelo meio ondulado. E é isso. Então, o nome da nossa oficina, ela, como você já viu, é Imagem, Ação, Intersecções entre o Teatro e a Linguagem da HQ. Nós somos um grupo de teatro, né, que surge ali dentro da universidade, o FRJ e o Unirio, e a gente foi contemplado com esse edital em 2023, certo, Lucas? Para a construção de um HQ a partir de uma dramaturgia própria, que a gente criou, né? Foi um texto teatral que a gente elaborou e a gente foi contemplado para fazer uma adaptação para a linguagem da HQ. E aí o Lucas vai falar um pouco melhor sobre isso. A gente vai apresentar um pouco quem nós somos, o que é o grupo, o que é a história que a gente vai contar e explicar um pouco, assim, propor uma dinâmica para a gente construir minimamente uma página do HQ, tá bom? A partir desse conceito que a gente traz da linguagem, dessa interseção das linguagens, do teatro e da HQ, tá bom? Cat vai falar um pouco sobre o grupo e aí a gente vai conversando. Vitor, eu vou pedir para você se apresentar também. Fala aí de você rapidamente. Tá, eu sou Vitor. Fazer a mesma descrição que eles fizeram, tá? Porque eu tô sem câmera, mas fazer também. Tá. O Vitor, sou jovem, 20 e poucos anos, cara branco, cabeludo, barba, cacheado, né? E enfim, estudante, né? De ciências, mas já fiz teatro também e gosto de HQs. Por que que você escreveu na oficina? Então eu me inscrevi né, nessa semana, esse mês, teve vários assim de HQs. Me inscrevi sim, várias. Eu gosto da área de Legal. HQ, gosto da área de teatro. Sim, como eu falei, eu já fiz teatro também, gosto da área também. E, sim, é tudo muito interessante para mim. Tá bem. É legal que você escreveu. Você participou de outras, hein? Você já participou de outras ou essa é a primeira que você está participando? Já, já Tá. teve outras essa semana. Tá. Começou na segunda-feira, certo? Na segunda-feira, né? Foi dia primeiro, se eu não me engano. Foi o dia primeiro que começou? Ah, tá. Tá bom. Depois a gente vai conversando. Cat, fala um pouco sobre o Tá grupo e bom. tal, e a gente vai trocando, Vitor. Vai entrar mais gente ou é só a gente aí? Só para saber. Então, é isso que a gente precisa saber também, se a gente espera mais um pouquinho. Já são 3h12. Para ser uma horinha. Eu não sei como foram as outras. Pô, vamos explicar. O que acontece? A gente ainda não lançou o HQ. E a gente ainda está nesse processo de construção dele. A gente está na etapa de. A gente teve o storyboard e a gente está no processo da gráfica, né? Então a gente está desenhando, passando do storyboard para o digital, digitalizando. A gente está no processo de digitalização.
Então, a gente ainda não lançou. E aí a priori, a ideia da oficina era a gente falar como foi esse processo após o lançamento e fazer umas oficinas nas escolas. A gente adaptou ela, né, para esse formato virtual e a gente vai falar um pouco como foi o processo de construção da nossa HQ, entendeu? Então, como foi que a gente construiu o storyboard, Uhum. qual é a narrativa que a gente conta, como está sendo esse processo de digitalização e propor no final que a gente construa alguma coisa juntos também, entende? E aí, Uhum. Uhum. essa divulgação se deu apenas por conta da SESEC. E aí a gente não fez essa divulgação. Então a gente está esperando. A gente pode esperar mais um minutinho, né? Uns 5 minutinhos? Prefere, Cat? Ah, por mim, Pode ser, né? Porque aí não tem. Pode ser, pode ser. Tem gente que tá baixando o Zoom para entrar também. A gente pode Tá, aguardar uns minutinhos, ó. tá São bom. 3h15 14? agora, 3h20 a gente começa. Tá bom. Eu aproveito para pegar um café. gente, vocês têm Instagram no grupo de vocês, coisas assim, só pra. Tem. Temos sim. Vou botar aqui na tela É agora. Teatro de Busto. Tá bom. Vou mostrar aqui. Eu já vou. Ó, esse aqui é o Instagram. Aí, carregou. De conteúdos bem legais. Carregar. Galera bonita aqui. Ah, Alexandra ou Alexandra tá entrando. Oi, Alexandra ou Alexandra, não sei. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ouvindo a gente?
Nessa hora eu não sei se alguém mais vai entrar também. Jeff, vou começar, tá bom? Oi, Tem um. O Alessandra falou aqui no chat. Diga, vai, Cat, tá contigo. Olá, sou a Alexandra, representante da Secretaria de Estado da Cultura, Economia Criativa, e estarei aqui acompanhando a oficina. Beleza, Alexandra. É, Vamos lá, pode passar. A gente já fez essa informação, né? O nome da nossa oficina é Imagem, Ação, Intersecções entre o Teatro e a Linguagem da HQ. Como a gente já estava conversando há um tempinho atrás, Vitor, nós somos um grupo de teatro. Inicialmente, a gente deu essa engatada no teatro, né? A partir de 2022, isso. Somos um grupo de teatro já há 2 aninhos aí. E, enfim, nós somos um grupo de teatro composto por artistas de diferentes estados do Brasil. Alguns ainda são estudantes, eu me formei no UFRJ, né, em direção teatral, Jeff também, Jefferson Santos também se formou no UFRJ, enquanto os demais são da Unirio. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre quem são os integrantes, tá bom? A gente tem no nosso repertório o espetáculo Conselho de Classe. A gente também passou essa experiência dentro de escolas, né? Que a gente tem um projeto que é Conselho nas Escolas, uma peça super incrível do Joe Bilac. A gente também tem no nosso repertório a peça Doente Imaginário, uma adaptação do Molière, no qual a gente também foi indicado no Prêmio Prio do Humor. E agora a gente tem, né, essa dramaturgia colaborativa, que é o País de Gambiarra, que a gente montou em 2022 a dramaturgia, né? A gente não chegou a fazer uma peça, mas a gente resolveu transformar essa dramaturgia, que começou dentro de um processo de teatro, para uma parte da HQ. Pode passar, Jeff, por favor. E aí eu vou falar um pouquinho dos integrantes, tá? Os integrantes, Dudu Gellen é ator maranhense, formado no Centro de Artes do Maranhão. Atualmente ele está graduando a atuação cênica na Unirio, né? Ele desenvolve vários trabalhos já desde 2016. Ele tem uma pesquisa muito grande com autoficção. Vocês vão perceber que toda a galera do nosso grupo de teatro, a gente tem um pouquinho desse processo dramatúrgico dentro da gente, que a gente consegue partir para outras coisas, né? Dudu escreveu e apresentou o espetáculo Cadeira de Balanço já há um tempo. Enfim, Gustavo Kais. Gustavo Kais é produtor, é diretor, é autor. Ele tem um espetáculo lindíssimo também que ele escreveu, que é o Na Minha Época. Metade ou mais da metade, né? Tem dramaturgias, isso é legal, né? Individuais, isso é bom de falar. Ele tem um espetáculo Na Minha Época. Enfim, Jefferson Santi é produtor cultural também, maranhense. Eu coloco aqui que ele também é ator, porque ele foi ator no espetáculo Doente Imaginário. E diretor teatral, ele dirigiu comigo o Conselho de Classe. Foi indicado também no melhor espetáculo lá do Prêmio Prio. E ele também integra a parte de produção num Pontão de Cultura, que é muito legal. Lucas é ator, escritor e produtor também. Ele trabalha na produção junto com a gente, na parte mais executiva, né? Pode passar, pode passar. Lucas é de São Paulo. Lembrando que a maioria aqui, Lucas também não chega até 30, né? Então a gente tem menos de 30 anos, também é uma informação pertinente, assim. Eu, Kathleen Rosseto, sou atriz, diretora, roteirista e dramaturga também. Me graduei na UFRJ. Eu fui indicada ao Prêmio Prio
como melhor direção do espetáculo Doente Imaginário. Dirijo o conselho de classe junto com o Jeff, com o Jefferson Santi. Tem uma dramaturgia também, que é do espetáculo Na Casa de Neia, no qual eu conto a história, que é uma autoficção também, a história da minha família. E Léo de Moraes. Léo de Moraes é ator, autor, está num processo criativo aí muito legal. Daqui a alguns meses ou anos a gente vai fazer, né? Que é a autoria dele. Ele também é caracterizador, o que é muito interessante. A gente é um grupo muito diverso, né? Então a gente consegue abrir diversos leques assim dentro desse grupo de 6 pessoas. É, e não, 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 não. Ah, do Lucas eu já falei, né? Falei do Jeff e do Lucas. Beleza. Ah, tem o nosso portfólio também, depois a gente pode disponibilizar no chat, que são os nossos trabalhos. Agora a gente vai adentrar um pouco em como foi esse processo da criação do de País Gambiarra, né? Como é que foi esse processo para a gente? Como que a gente chegou na ideia da HQ? É uma criação coletiva super bonita, assim, super completa. E começou lá há uns aninhos atrás, e a gente vem progredindo cada vez mais com ele. Quer falar, Jeff? Ou Lucas? Eu ia falar, eu acho importante a gente falar aqui como foi o processo, e, né, a gente fez uma apresentação bem detalhada da gente, da equipe que compõe, acho importante, porque ela tocou num ponto muito legal que foi sobre a questão da dramaturgia, né? Todas essas pessoas que a Cat mostrou pra gente são os autores do nosso HQ, né? Da nossa história em quadrinho. E a nossa história em quadrinho, ela tem esse nome de Gambiarra. Acho que é um pouco legal a gente contextualizar a narrativa do grupo, que nós somos um grupo de pessoas de diferentes estados do Brasil e a gente se encontra dentro da universidade pública e com pessoas da Unirio e da UFRJ em 2022, certo? A gente tem esses espetáculos e a gente até então tinha feito textos, interpretado, atuado, montado peças é, de outras pessoas. E aí a gente, na sala de ensaio, a gente tem essa necessidade de criar de criar uma peça nossa, de criar um texto, uma dramaturgia é, feita por nós. E aí a gente começa a pensar sobre o que que a gente queria falar, né? E aí surgem diversas indagações sobre questões sociais e tudo mais. E a gente trabalha em quesito metodológico, que é todos os nossos processos, a gente constrói, a gente parte do corpo. E aí eu não sei a que ponto o Vitor, a Alexandra, eu não sei se é Alexandra ou Alexandra, são leigos nesse sentido da área teatral. E porque muitos grupos a gente pega uma peça e monta a peça. Ah, beleza, vou montar a Chapeuzinho Vermelho. Aí você pega o Chapeuzinho Vermelho, lê a história e vamos montar, divide os personagens. A gente não. A maioria dos nossos processos a gente parte do corpo, ou seja, a gente começa uma pesquisa corporal, desenvolve alguns corpos, né? A gente chama de figuras, e a partir dessas construções desse corpo dessas figuras, a gente começa a buscar as narrativas desse corpo, entende? E aí a gente trouxe para o nosso processo aqui tem algumas fotos para ilustrar, uma oficina, né, da Commedia dell'arte. E a Commedia dell'arte, ela surge ali na Itália e ela tem algumas figuras, né, alguns personagens específicos. E aí, dentro dessa comédia dell'arte, existe uma certa divisão hierárquica de poder. E aí a gente construiu esses corpos a partir dessa divisão hierárquica. E aí a gente trouxe para a contemporaneidade e percebe quem eram essas pessoas que ocupavam esse tipo de corpo. Então, digamos assim, o velho na comédia dell'arte, eu que tô aqui com a camisa, com essa camisa branca, essa calça preta e meia branca, ele tem um tipo de corpo. E aí a gente começou a perceber quais eram as profissões dessas pessoas, dessas figuras. Então ele era o patrão, aí na comédia dell'arte a gente vai ter o Zane e vai ter os empregados, e a gente começou a associar esses corpos com as profissões típicas do nosso país, né? E a gente percebeu, a gente chegou numa figura muito emblemática, que foi a figura dos entregadores, de entregadores de comida, entregadores de iFood, entregadores de diversas coisas, né?
E a gente traz isso para nossa narrativa. E a gente resolve compor uma história onde essas entregas seriam o pontapé inicial. Mas a gente precisava de um fio condutor. E a gente percebe que a gente queria falar sobre água. No meio desse processo todo de construção da nossa narrativa, a gente se depara com essa fonte, né? E a gente tem uma narrativa que existe um país onde a moeda de troca é a água. E esse vai ser o nosso fio condutor. Aqui vocês podem ver mais imagens. E aí, logo, logo, o Lucas ele vai falar um pouco pra gente sobre, de fato, qual é essa história que a gente vai contar e depois como que a gente transpôs isso para os quadrinhos, né? Porque até então era só um texto teatral. Tinha um formato teatral. Então tem uma fala, tem umas rubricas. O texto teatral ele tem uma especificidade. E aí a gente passa um processo de adaptação que foi para a linguagem da HQ. Mas aqui a gente trouxe um vídeo para ilustrar mais ou menos, para vocês conseguirem ver como elas são os nossos. Tá altinho o som. Acho que diminuiu agora. E aí, depois que a gente se encontra com essa dramaturgia criada, beleza, nós temos uma história, a gente tem uma narrativa, né? A nossa história, ela narra a história de um país distópico, que é o país gambiarra, é uma nação, né? Em que a moeda de troca ela é a água. E no meio desse avanço, e no meio disso tudo, né, tem um avanço de uma misteriosa doença, e o governo ele se aproveita para lucrar e agradar o eleitorado. Então, os trabalhadores, no caso os entregadores, eles ficam cansados desses abusos, né, que o governo está fazendo, né, e eles se revoltam. E a grande questão que se é colocada em xeque na dramaturgia e também na HQ é se é possível sobreviver nesse país sem gambiarra. E aí o Lucas vai falar um pouco melhor para vocês como foi esse processo da transposição de um texto teatral para a linguagem da HQ. Bem, para nós, enquanto grupo, que também é um grupo, digamos que recente, né? Esse edital ele foi muito importante para que a gente pudesse crescer além do teatro, né? Então, realmente foi desafiador para a gente entender essa linguagem da HQ e acredito que foi muito frutífera assim essa relação que a gente estabeleceu entre o grupo e o edital, uma vez que proporcionou que a gente pudesse visualizar a nossa história em um outro formato. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fechar também a própria dramaturgia, né? A gente lembra que a gente escreveu essa dramaturgia de forma coletiva. Então, o momento final, antes de fazer essa transposição para a adaptação do roteiro, a gente foi fechando a dramaturgia, estabelecendo as relações que a gente queria entre as personagens. E também é muito importante a gente lembrar que dentro da criação do teatro, né, dentro dessa dramaturgia, a gente sabe que as personagens vão ser feitas pelos atores que estão em cena. E aí, muitas vezes, as figuras que ficam por trás, assim, os chamados figurantes, que a gente vê a presença dessas pessoas nas HQs, elas não aparentam, né? Não se apresentam dentro da peça de teatro. Então, embora a gente tenha a consolidação e a escrita de 6 personagens principais que estão presentes na nossa HQ, a principal adaptação que a gente fez para a construção do roteiro foi adicionar novos personagens, estabelecer novas relações entre esses novos personagens e as personagens das quais a gente já tinha. Então, por exemplo, a gente tinha, digamos que 3 mocinhos e 3 vilões, né? A parte dos mocinhos são 2 irmãos, o Michael Douglas e a Priscila e a Maria do Carmo, que são representados na figura de entregadores de a gente pautou na figura dos entregadores de iFood, né, de comida e remédios, por exemplo, mas na nossa dramaturgia eles entregam certidões de óbito, porque dentro desse mundo onde existe uma falta de água, e a água é a moeda de troca, está acontecendo também muitas mortes, e um novo emprego que surgiu para aumentar a carga
do governo, assim, né, foi a entrega de óbitos. Então, são entregadores de óbitos. E da parte dos malvados, a gente tem a figura de um governador, tem a figura de um farmacêutico que inventa um fármaco que não tem efeito nenhum na população. E a gente também tem o tabelião, né, a pessoa responsável que arma esse trio entre o governo, a farmácia e a entrega de óbitos. Então, a gente criou nessa adaptação desse roteiro, principalmente novos personagens para se criar uma relação e que mostrasse o cenário por trás da nossa história dramatúrgica, que era centrada apenas em 6 figuras principais, mas também a delimitação espacial, né, onde cada cena realizava. Então, dentro da nossa dramaturgia, as cenas já são divididas, muitas vezes por ações, muitas vezes por objetivos de cena. Às vezes a gente não delimita certinho na dramaturgia aonde acontece aquele espaço, né? Digamos que a gente se limita, obviamente, onde acontece, mas a gente não encontra no palco imagens. Não vai ter, às vezes, uma mesa, um escritório, não vai ter uma porta, né? Não vai ter uma janela. Então, para essa adaptação do roteiro da HQ, foi muito necessário que a gente estabelecesse esses espaços. Então, cada cena, dentro do roteiro, a gente delimitava se a ação acontecia, igual um roteiro de audiovisual também, né? Quem tem essa visão, se a cena acontecia no interno, no externo daquele espaço, qual o período do dia, qual era a ação principal que aquela cena deveria apresentar, porque a gente foi aprendendo também, por exemplo, com, com o pessoal do estúdio que está fazendo a transposição do nosso primeiro storyboard à mão, né, na versão digital, que é importante que na dramaturgia, no roteiro da HQ, tudo seja muito detalhado, a ponto de que um objeto na HQ não pode aparecer de repente. Então, se a gente tem um tabelião, né, que ele vai carimbar uma folha de papel, uma certidão de óbito, no nosso exemplo, é muito importante que esse carimbo se mostre ele pegando o carimbo, mostre ele carimbando, não pode aparecer um carimbo do nada. Então a gente foi muito detalhista nesse sentido quando a gente transpôs a nossa dramaturgia para esse roteiro em estabelecer ações das personagens, localizações onde ela acontece, o objetivo, porque isso transporia também a feição dessa personagem no desenho, né? E enfim, também essa dificuldade que é de fazer um quadro, né, que remeta a uma ação mais parada. Então, aí o que que a gente fez? Além do nosso grupo, a gente chamou o Clayton Almeida, que é um ótimo cenógrafo, e também o Jeff está apontando ele ali, ele tem esse cabelo branco, né, pintado. O Clayton Almeida, ele é um ótimo cenógrafo, figurinista, e ele foi a pessoa inicial que transpôs a nossa adaptação de roteiro por um primeiro storyboard, como vocês podem ver nessa imagem. Então foi realmente feito à mão, assim, uma coisa que a gente estava aprendendo e se deliciando com essa experiência. Ele fez essa transposição, é cerca de, deixa eu contar aqui rapidamente, mas é 80, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que são 80 páginas, cada folha dessa de A4, ele é dobrada no meio, tá? Então a gente tem uma HQ que está em formato de A3, então, a gente tem cerca de 80 páginas de HQ desenhada pelo Clayton, pautada no nosso storyboard. E a nossa etapa após essa criação manual foi a transposição para o estúdio, onde está sendo finalizado nesse momento, né? Lu, Ah, oi, deixa eu só um adendo, só, por favor. Luzinho. É interessante falar sobre esse processo de Clayton, porque era uma pessoa que estava muito presente no nosso processo, além dele ser um ótimo desenhista, um ótimo cenógrafo, um ótimo criador, né? O Jeff está mostrando imagens da nossa HQ, o primeiro storyboard. Isso. Além disso, ele estava muito presente, ele conheceu muitos nossos corpos. Tudo que a gente apresentava dentro do processo, as silhuetas, as formas, por exemplo, a minha personagem, né? Eu estava num processo de criação aí da gambiarra. Ela tinha um corpo muito grotesco, ela se empanturrava de frango, era uma entregadora
que acabava comendo a comida do cliente porque ela passava fome. Então, todo esse processo, assim, esse processo criativo dele parte dos nossos corpos reais, não parte de um vazio ou diretamente da palavra do texto que a gente escreveu depois. Não, ele vem de um processo que parte da nossa cênica mesmo, dos nossos corpos. Isso é muito legal de falar, um tanto diferente, assim, é, e esse é um ponto diferencial, assim, dessa HQ, como que ela foi criada, né? Eu acho que, Jeff, você também pode mostrar a versão atual de como a gente está com as nossas. Eu mandei no grupo. Ainda são a nossa versão. Isso que a Cat falou é muito interessante, porque o nome da nossa oficina é Imagem e Ação. E é isso, Uhum. assim, a gente estava trabalhando com uma dramaturgia, mas que tudo precisava ser transposto para a criação de imagens, assim. E a gente percebeu que a imagem, apesar de um processo dramatúrgico, ela estava presente desde o início, né? Justamente por causa disso, porque até todos os personagens foram baseados nos nossos corpos, das nossas silhuetas em tudo que a gente estava fazendo dentro da sala de ensaio, assim, sabe? É que você consegue ver mais, porque ele é muito talentoso, gente. E ele conseguia transpor exatamente todas as nossas ações para o papel, né? Isso aqui são os primeiros rabiscos. Eu vou mostrar agora como que tá ficando. Um minutinho. E aí, enquanto a gente está falando, eu queria até ouvir assim, um pouco do Vitor. Ele falou rapidamente, mas assim, qual é a relação dele com a HQ, Vitor? Só enquanto eu. Sim, por enquanto, Também com o leitor mesmo. teatro. Alô? Tá ouvindo? Por enquanto, leitor de HQ mesmo. E por enquanto é isso aí. Mas Mas uma coisa muito interessante, Vitor, é que a gente percebeu que é muito louco. A gente tinha essa vontade, né, de transpor para essa questão da imagem, mas assim, e a gente fez muita pesquisa sobre os tipos de HQ, e são muito diferentes Uhum. entre um e outro, assim, que você tem um tipo de HQ específico que você gosta, é mais, cadê? Assim, eu gosto. é, como é que eu. Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou falar isso? Não sei. Como é. Sim, eu gosto pra caramba assim, de temáticas distópicas. Então, a Legal. HQ que tem essas temáticas distópicas, cyberpunk, coisa do tipo, distopia, eu gosto, assim. Não Você vai só adorar, cyberpunk, nossa. não só cyberpunk, mas distópica no geral. Deixa eu compartilhar Aí, aqui para você ter uma noção de como tá ficando. Cadê? eu acho que teatro e HQ conversam bem também. Eu acho que as duas coisas conversam bem, as duas linguagens. Ó, aí foi uma primeira proposta de capa. E aí aqui a gente tá. Você consegue observar como tá ficando dentro, sabe? As narrativas, os Tá interessante. balãozinhos. Oi? Tá interessante. Pois é, e é isso, assim, é o que o Lucas falou sobre se um objeto aparece, ele tem que aparecer, se ele vai aparecer depois, ele tem que aparecer antes, a gente precisou dar alguns zooms, dentro assim, por exemplo, no desenho do Clayton era só alguém bebendo uma garrafa d'água, mas a gente percebeu que isso era importante, então a gente tinha que dar um destaque para essa água entrando. E na nossa história, como eu falei, a moeda de troca é a água. Então, a pessoa compra alguma coisa, mas ela paga com a água. É, e é muito louco, né? Porque a gente vai perceber ao longo da leitura que não é que não tem água, na verdade tem muita água, né? Mas a grande questão é quem são essas pessoas que têm acesso à água de verdade, sabe? E aí abre para um leque de possibilidades, né? Assim, até de interpretações, sabe? O que de fato é Uhum. essa água, o que pode ser essa água, e a gente consegue ver como é que tá ficando aqui, é bem legal. Aqui, aqui O País de Goiás, ele é envolto de canos, né? Esses canos em que passa essa água que a galera não tem acesso. E aí vem a gambiarra, né? é, De, isso, de furar.
cano, enfim, tem todo aí já é muito spoiler. Isso é muito legal, né? Porque aí isso aparece depois, né? No processo de digitalização, de os quadrinhos, né? Serem os próprios canos que regem, que distribuem a água do país, assim. Isso é uma coisa bem legal de ver, a gente Agora que colocar. você falou, E aí tem um jogo disso, sabe? Porque as pessoas vão querer buscar água e a gente vai entender como que esse quadrinho vai ser, como a própria estrutura do quadrinho vai fazer parte da narrativa, sabe? Aqui, ó, quando se começam, quando as pessoas precisam beber, eles começam a furar os próprios quadrinhos. Bem legal. é, E aí é isso, assim, as últimas páginas estão menos, aí a gente vai começar aqui as anotações. Tem sido bem interessante pra gente. É, cadê? Deixa eu voltar para a apresentação. Lucas, continua. Você terminou? Você tá... Não, eu acho só interessante também dizer qual é a nossa proposta dentro do edital, que quando a gente enviou o nosso projeto, ele tem também um papel educacional. Então, os nossos próximos passos, não sei se você vai falar, eu posso tocar. Os nossos próximos passos é apresentar a nossa HQ dentro do âmbito educacional, né? Então a gente vai visitar escolas do Rio de Janeiro, de Nova. Gente, Nova onde? Iguaçu? Não, em nossa, Niterói São e, municípios, 3 municípios. e um município. Qual que é? Gente, esqueci o Nova nome. Friburgo, Não, do lado de Niterói, de onde o Joca mora, eu São esqueci. Gonçalo? Gonçalo. A gente vai visitar a escola no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, em Niterói. Agora que houve também o retorno às aulas, né, às escolares, porque a gente estava em julho e estava em férias. Então, a nossa proposta de HQ também é levar para o âmbito educacional o nosso retorno. Então, a gente gosta e também utiliza a nossa HQ com esse público-alvo, assim, um público infanto-juvenil, onde a gente discute a figura, a imagem e a relação de poder entre o governo e o trabalhador. Dentro do quadrinho existe uma discussão também a respeito sobre direitos e deveres, né, principalmente pautados na imagem da água como um recurso natural, mas que está escasso e também sendo tomado, né, por uma imagem de poder maior, porque o governador da nossa história, ele é um tudo, assim. Ele é governador, ele é prefeito, ele é presidente Ele e é um ele chefe de também, estado, na verdade. Digamos que ele é um chefe de também tem, estado. e ele também tem um programa televisivo, né, de manhã, tarde e noite, onde ele é o principal apresentador desse programa. Então ele domina também as mídias, o Denúncia de Verdade, né, onde ele fala diretamente com o cidadão e utiliza isso como uma massa, assim. Então a nossa história também foi pensada para entrar dentro desses espaços. E a gente vai levar outra oficina também que será realizada nesses espaços com o objetivo de mostrar para as crianças, né, adolescentes também, de forma geral, como a gente pode transpor uma ação do corpo, do teatro, para a HQ. Mas isso enfim, depois. O Jeff pode continuar. Não, eu acho que é isso, assim, de verdade, que você falou tudo. Acho que o objetivo mesmo depois é o nosso próprio material, esse próprio HQ, virar material didático mesmo das instituições, sabe? E a gente entender que é possível, sim, intercalar essas linguagens, sabe? E tornar o processo de aprendizado um pouco mais interessante. Seja do teatro, seja das artes visuais, assim. E aí a gente está sempre em contato. Agora, né, a gente já está em contato com essas instituições justamente para tentando essa parceria com esses professores, né, de teatro, de artes visuais e intercalar as duas linguagens mesmo. Cat, vou passar. A gente preparou uma dinâmica super interessante, assim, a Cat vai explicar um pouco melhor para vocês. E a gente pode ir conversando. E... Eu não sei se antes da dinâmica tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa falar Boa. sobre isso. não, perguntas não. Tudo bem. Tá, a gente preparou uma dinâmica.
mais textual, assim, porque como a gente passou por esse processo de dramaturgia para um espetáculo teatral, a gente passou ela para uma HQ, a gente resolve passar essas informações, né, a partir de um conteúdo prático, como que funciona, né? Como é que funciona essa transposição. E aí a gente vai usar a temática água também. E aí eu gostaria que você falasse, Vitor, é, deixa eu ver aqui, me desse 3 palavrinhas que te remeta à água, 3 âmbitos. Pode ser alguma coisa que te remete ou que reverbera em você a partir da água, assim. 3 coisas. Pode ser qualquer coisa, abstrato, concreto. Tá, 3 palavras. Vida. O que mais? Refrescar, sei lá. E mais uma. Pode repetir. Lucas, você tá anotando? Eu falei vida, refrescar, falta uma. Deixa eu ver. Isso, O fluxo. fluxo. Legal. É, Você sabe o que é uma logline? Não. Tudo bem. Logline nada mais é do que um resuminho de uma história, coisa de papo de 3 linhas, não é uma coisa tão extensa quanto até uma sinopse, então é uma coisa bem curta. E eu gostaria que você fizesse em 5, 5 não, 7 minutinhos, essa logline, essa historinha, a partir de água, vida, refrescar e fluxo. Essas 4 palavrinhas, tá bom? Pode ter ou não ter, pode só remeter, mas que tenha isso envolto, tá bom? Tá bom. Show. Quando for 3h57, eu falo com vocês de novo.
Um minutinho. Tá bom. Fechou? É, mais ou menos. Bola. Não Hum? existe mais ou menos, não. Fica tranquilo. Tá. Você pode ler pra gente, por favor? Então, eu tava com essas palavras, tipo, fluxo, refrescar, qual era a outra? Eu esqueci. Água, fluxo, Vida. refrescar, vida. Tá, então, eu pensei, por exemplo, como eu falei, eu gosto de distopia, coisa do tipo, sei lá, uma seca histórica em algum lugar ameaça a vida das pessoas que moram lá. Por exemplo, sertão brasileiro, vamos supor, sei lá, não sei, é um exemplo, sei lá, uma seca histórica, sei lá, ameaça o São Francisco, vamos supor, é o que eu tinha pensado. E uma cidadezinha, um vilarejo, então as pessoas estão, assim, todo mundo, como é que é? Calma aí. Que essa parte eu não cheguei a detalhar essa parte, mas assim, todo mundo depende de água para sobreviver, mas perto desse vilarejo tem uma indústria que pega o pouco de água que vem do rio e sobra nada para as pessoas, vamos supor. Legal. Aí, então, como fazer, como isso vai se resolver? Tem que esperar a chuva vir, tem que fazer alguma coisa, tem que pegar água de outro lugar? Aí, como isso se desenrola, eu não consegui pensar muito bem, mas pensei, por exemplo, o fluxo do rio muda e sei lá, acaba com essa indústria, sei lá, inunda essa indústria e o fluxo se restabelece. Não sei, é o que eu pensei. Não sei. Um Legal. novo fluxo, vamos assim, essa simbologia de fluxo. Quer seguir, Jeff? Quer falar Não, alguma coisa? achei legal, porque é isso, assim, vamos lá, vamos tentar entender como essa narrativa, né? Logline, como a Cat falou, é um resumo do resumo, sabe? É como você consegue descrever a sua narrativa, a sua história em uma linha. Entendeu? E aí, então, Tá. em uma linha, assim, como você consegue descrever? Então, por exemplo, você falou do vilarejo. Então, o vilarejo é o lugar, certo? No sertão. Um Uhum. vilarejo no sertão, então, existem as pessoas que vivem dessa água do rio e uma indústria está retirando essa água dessas pessoas. Então, esse é o conflito, digamos assim, é isso? Uhum. Então, como que É a por gente aí. consegue. Oi? Não, é por aí mesmo. É por aqui, né? Então, como que a gente consegue descrever isso em uma linha? Em um vilarejo. Vamos pensar. Você consegue Vilarejo. escrever? Você tem uma caneta aí? Porque às vezes escrever ajuda, né, no processo. Eu tô escrevendo aqui no chat. Ah, é, Pode boa. botar no. Perfeito. Adaptação à vida dinâmica. É isso aí. Virtualização. É um vilarejo à beira de um rio seco, eu sei. Em um vilarejo no sertão. Vilarejo no sertão, a seca ameaça. A seca ameaça até, até mesmo um grandioso rio. Mas eu tô pensando aqui, poderia ser na questão da indústria. Por exemplo, o vilarejo no sertão é uma indústria.
É, a indústria seria o antagonista, né? O protagonista É, seria as pessoas do vilarejo, os protagonistas. Então é É. o Vamos vilarejo. pensar uma família num vilarejo, Boa, que legal. depende de um rio. tá, vários no sertão, uma família, Vive dos como é que eu, recursos dos recursos hídricos de um rio, alguma coisa assim. tenta, E tenta aí sobreviver, tenta sobreviver. E aí, de Isso. repente, esse rio seca, esse rio que nunca secou, ele seca de repente. exatamente. O que fazer? Eu gosto, eu acho Sobreviver interessante toda a gente terminar sempre com uma pergunta, porque gera uma curiosidade, entendeu, no leitor. é uma, E aí você tem um ponto condutor para você desenvolver essa narrativa. Então a gente sabe que a gente precisa dar uma reviravolta, talvez, sabe? Então, um logline, bom, ele está escrevendo, deixa eu ver o logline. eu botei tipo, um vilarejo no sertão, uma seca, tenta sobreviver a uma seca atípica no São Francisco, por exemplo. O que fazer? Boa, legal. Show. Bota aí no Pode chat, mandar aí no manda no... bate-papo. É resumão mesmo. Não, É mas isso é isso. mesmo. Logline é isso. Eu Tu vai seguir. tentei abrir mais na hora, Ó, mas em é um isso. vilarejo no sertão, uma família tenta sobreviver a uma seca típica no São Francisco. Nossa, muito boa. Muito legal. É exatamente isso. No Rio São Francisco. Logline criado. Deixa eu botar aqui. Beleza. Hum. Você não tá com papel e caneta aí, né? Até tô, mas isso aí eu escrevi no chat. E não tem como ligar a câmera nem nada, né? Não, eu tô sem câmera. Tudo bem, então vou fazer uma outra proposta. É, Vou botar aqui. tô pensando aqui. É, vamos fazer o seguinte: você pode abrir um doc ou mesmo no chat, e você vai criar diálogos pensando em quadros. Ou seja, pode ser uma fala em um quadro ou duas falas em um quadro. Pensa primeiro nesses personagens. Quem são esses personagens? Tem a família, né? Hum. Você pode pensar num diálogo de duas pessoas de uma família. Você pode pensar num diálogo entre o Rio Seco e a indústria. Tanto faz, vai da sua imaginação, tá bom? Serão quatro quadros, tá? Um primeiro quadrinho pode ser um diálogo, seriam dois balões, ou um balão e um pensamento. Um segundo quadrinho, apenas uma pessoa falando, tá? Um personagem com um balão. No terceiro quadrinho, você pode especificar um lugar. E no último quadrinho, a finalização. E aí você está livre, assim. Você pode ter duas pessoas conversando. Aí Pegou os dispositivos? o quarto é o quê? O quarto quadrinho é uma finalização dessa história. E aí é livre. Pode ser uma pessoa falando, um personagem falando. Pode ser ninguém falando, apenas uma narração, tá? Tá, tá. A primeira é um diálogo, tá, duas pessoas, dois Isso. alguma coisa. Segundo é um só, né? Isso. Eu só escrevi aqui pra eu me situar. Tá. Ah, legal. Pessoa, lugar, finalização. Isso, pensar em quatro quadrinhos. E vamos descrever esses quadrinhos, tá? Uhum. Abri aqui um Quantos bloco de minutinhos para notas. fazer, Cat? Oi? Quantos minutinhos para ele fazer? Ah, uns 10 minutinhos. Boa. E aí, isso a gente pode ir conversando também, Vitor, viu? A gente tá aqui, qualquer coisa, vai trocando com a gente, tá? Uhum. Isso. Pensa nessa página desse HQ e cada quadrinho é necessário ter essas especificidades que a Cat pediu.
Uhum. Depois a gente vai partir para outra parte. Aquele. Tá bom. Eu abri um bloco de notas aqui para isso. Legal.
5 minutinhos, tá, Vitor? Se tiver alguma Tá bom. dúvida, é só falar com a gente. E se tiver terminado antes também, é só falar. Terminei. É só uma coisinha, tipo, o diálogo precisa ser necessariamente verbal, só pra. Não, 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 não. Tá. Tudo certo aí, Vitor? Tá tudo certo, eu tô anotando aqui. Tá. É isso, né? É importante, acho que nesse momento, você. Vou até voltar aqui, né? A gente coloca algumas coisas aqui. É importante pensar nisso, né? O núcleo, você conseguiu já definir isso muito bem no logline, que é ali o sertão. Quem é de fato os personagens dessa narrativa? Quem é o protagonista? Se vai começar com o protagonista, já vai começar com um conflito. Tentar deixar isso bem delimitado, sabe? Talvez pensar num nome que ajude a definir o personagem, sabe? Isso talvez facilite nessa apresentação. Uhum. Lembrando que isso é só um ponto de partida, assim, de onde a gente tirou algumas coisas, né? A gente não construiu nada em um dia ou em algumas horas ou em uma hora, como a gente está fazendo aqui, mas é só para entender como é que funciona esses quadros, né? Como é que funciona essa dinâmica? São frases curtas, são falas que a gente tinha criado e que a gente encurtou muito mais do que é o comum, né? Então, é uma coisa bem prática mesmo. E essa oficina, para mostrar quanto é possível qualquer pessoa, assim, que tiver uma ideia, que tiver passado no edital, fazer, assim, não é uma coisa tão mirabolante, né? Já que você falou que curte muito HQ, por que não um dia talvez você crie uma, ou tenha uma ideia super legal, já que você gosta de coisas bem distópicas, assim, você foi super criativo na criação da Line, eu achei muito legal, fiquei imaginando aqui várias coisas. A gente poderia fazer uma proposta de storyboard também, de desenho. Se não sabe desenhar, ou se não consegue fazer esses desenhos super mirabolantes que a gente mostrou aqui, que foi do Clayton, você pode se conectar com uma outra pessoa para fazer a sua ideia. A gente só tinha a ideia, sabe? A ideia e um Uhum. texto gigantesco. E as coisas vão partindo assim desse princípio, né? Como é que a gente fez essas subdivisões? Tipo, tudo super divididinho, não sei até se a gente ainda tem isso, mas a gente tinha um rascunho assim, bem subdividido assim, para a gente passar para a galera para construir essa HQ, entendeu? Então é mais para isso mesmo, para entender como é que funciona essa parte de trás, para além de uma história, sabe? Uhum. Jéssica, fala alguma coisa?
Não, acho que é isso. As orientações que você deu foram ótimas, assim. Eu tô curioso, na verdade, pra ver o que o futuro vai fazer. Vamos lá. Vamos. Você pode mandar no chat ou falar. Compartilhar a Pode? tela se quiser. É, Melhor, né? Acho mais É só um legal. minutinho. Só um minutinho. Uhum. Tô compartilhando aqui. Compartilhar a tela cheia mesmo. Pode compartilhar. Não sei se vocês estão vendo. Tem um bloco de notas padrão aqui. Tá Só não entrando. fiz isso aqui, mas não sei se Boa. vocês conseguem ler. Bota aí na tela cheia, deixa eu dar uma olhada. Melhor, né, gente? Primeiro, Isso aí tá um uma... pouco. que legal, caraca. Tá, um animal Uma- que pega, não consegue ficar de pé e vai se esfregando a cabeça nessa pessoa, nessa mulher. E essa mulher retribui, né? Vendo que o animal não está conseguindo ficar de pé. Eu botei a caricia, mas tipo, como se eu estivesse também abraçando o animal, não sei. Mas, tipo, tentando dar forças pra ele, não sei. Alô? Sim, a Estão gente tá ouvindo? ouvindo. Não, a gente tá ouvindo e tá lendo tá aqui, ó. ouvindo você, só prestando atenção. Tá. Muito legal. O outro, no segundo, como foi, tipo, ela pensando, tipo, ninguém nunca viu ele assim, nem os mais velhos nunca viram ele assim. Isso nunca aconteceu antes. Foi tipo um pensamento, né? Aí o terceiro mostra tipo, tudo seco, lá no fundo o que está causando isso, mas sem muito detalhe, né? E o quarto é tipo a esperança. Tipo, tudo flui, ele sempre volta, tudo coisa do tipo. Não sei se é muito bem isso, mas Pô, maravilha. É Caraca, isso, que. assim, não tem. Nossa, muito Muito legal. legal, você é muito criativo. entendeu? Surpreendeu. Nossa, De repente surpreendeu. macabra, né? Gostei. É, Muito legal. É, eu acho legal, deixa abertinho aí para eu dar uns feedbacks, assim. Eu tô pensando aí, a galera do Busto também pode falar um pouquinho. É muito legal como você fez a divisão e como isso apareceu pra gente também, como isso apareceu na nossa criação, né, no nosso transporte da dramaturgia. Esses pensamentos, né? É importante também, se um dia você quiser fazer uma HQ ou uma historinha em quadrinho, uma micro-história de uma folha, um folheto, é, ter essas rubricas assim muito bem pensadas, você tem um processo descritivo assim muito bom. Eu consigo visualizar o que você está querendo passar, sabe? Eu consigo ver a cabra, eu consigo ver a mulher, essa cabra fazendo força. Eu entendo quando você diz no terceiro quadrinho o leito seco, e a indústria bem ao fundo, bem sombreada, né? Então, isso são não tem muito mistério, sabe? Não tem erros assim, não tem. Ela tá a dramaturgia, né? Uma mini história. Ela tá coesa, ela tem um conflitozinho ali da indústria ali, o que que é aquilo? Ela tem a esperança no final, então é uma coisa que pode ser tanto finalizada aí como uma caixinha, né? Ei, fugiu a palavra, segue. Mas tanto quanto ela pode seguir assim para uma história assim grande, pode abrir assim vários leques. uhum. Jeff É, ou eu tenho. Lucas? Eu tenho.
algumas coisas, assim, eu achei isso, o poder descritivo é muito interessante, fora que o ponto da narrativa, assim, a ideia da cabra me pegou, eu adorei, confesso. Achei muito legal começar desse jeito. Então, a cabra, muito interessante. É, mas aí, o que eu acho legal é que a gente tem que se atentar, aí eu já trago observações um pouco mais específicas, que até nesses balões, assim, no primeiro você faz uma descrição muito completa. Então, uma cabra da família esfrega a cabeça de uma mulher tentando ter força para ficar de pé. A mãe da família, tal, tal, tal. Descreve muito bem. No segundo, por mais que a gente tenha pedido um balão de pensamento, o segundo é uma pessoa, né? Mãe pensando. E aí talvez Uhum. seja interessante para a pessoa que vai fazer o desenho encontrar essa descrição, ter essa descrição um pouco mais, melhor, sabe? Então, no sentido, mãe pensando, sei lá, sentada numa cadeira na beira do rio, ou Ah, sentada ou apoiada numa árvore. Porque aí, se coloca só a mãe pensando, cria-se um parâmetro, uma visualidade muito aberta, assim. A mãe que eu estou imaginando é uma outra mãe que a Cat está imaginando, a mãe que é a pessoa que vai desenhar pode ser a mãe dela. Então é interessante isso. O final, legal, a é, frase. Isso, isso aqui seria o segundo. E a mesma coisa pro essa quarto. mesma pessoa que Tá, isso. Pequena agricultora, olhando pra cá, tal, tal. E aí, por exemplo, esse É último. principalmente para quem ela tá falando, né, no quarto. Isso, pra quem que ela tá falando? Ela tá falando sozinha? Ela tá falando pra outra pessoa? E talvez essa descrição seja um pouco mais completa. Isso foi uma coisa que a gente se pegou várias vezes, né, pensando nisso. Porque na nossa dramaturgia a gente tinha as falas, e aí, como o Lucas falou, na hora que a gente foi transpor, a gente tinha que colocar literalmente todas as coisas, assim, dentro do ônibus, fora do ônibus, tem uma pessoa do lado, tal, tal, tal. E aí a gente tinha que fazer uma descrição bem completa pro rapaz pro Clayton que ia fazer o desenho, sabe? E aí entender esse processo. Uhum, Não é um processo tão difícil, mas quanto mais sistematizado ele for, mais interessante fica, sabe? Na hora de passar pro Storyboard. Quer falar alguma uhum. coisa, Uma Luquete? parte Pode falar, também, né? Lucas. Ou Sim. Vitor, quer dizer. Não, tipo, eu complementei aqui final de cabeça baixa, por exemplo. É um Boa. Por exemplo, exemplo, não esse necessariamente. rio seco, legal, tá o fundo, mas de onde vem esse ângulo, sabe? Por exemplo, na nossa HQ a gente fala que é a cidade que vai ampliando a cada quadro e de repente ela é vista como uma planta baixa, né? Ela é vista de cima. A gente cita até o exemplo da cidade de Lazy Town. Então, assim, a gente vai buscando exemplos também para a gente passar para a galera que vai montar essa HQ, sabe? Então, a gente coloca vários parênteses, assim, a gente passa seta, é uma coisa hiper detalhada, sabe? Até Uhum, para não ou transbordar para outro lugar, porque a gente criou uma história que é muito assim, muito aberta. Então, por exemplo, houve momentos meio de falta de diálogo mesmo, ou até coisas que faltou na gente, porque, querendo ou não, é nosso primeiro processo no HQ, então a gente aprende enquanto faz, enquanto, enquanto aparece, surge coisas. Então, por exemplo, apareceu, de repente, uma favela na nossa, em um quadrinho, né? Porque eles vão colocando de acordo com o que vai aparecendo e precisa ter um fundo essa cidade, sendo que a cidade de Gambiarra nunca foi uma favela. Então, tem essas conversas que podem tanto dinamizar o processo, sabe? Deixar o processo mais ligeiro, né? Quanto, enfim, pode às vezes ter que refazer esse quadrinho, voltar de novo. Então é interessante falar isso, né? uhum. Tipo, anotação de ângulo. Lucas, não tô te ouvindo. Acho que o Lucas tá tentando falar. Liga o outro microfone, qualquer coisa. Ah, tem alguém tentando falar. Melhorou? Não, eu não tenho nada para falar, tipo assim, em relação a acréscimo. É mais uma reflexão sobre o exercício e também de como foi a nossa experiência. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. E como foi a nossa experiência na nossa adaptação do texto dramatúrgico para o roteiro. Por quê? Dentro da dramaturgia e no teatro propriamente, a gente não tem muito esse pensamento, né? Igual você colocou. Tudo é dito, né? Ou pode ser um monólogo, de fato, pode ser um solilóquio, assim, onde o personagem fala sozinho, mas nunca é um pensamento. Então, esse seu exercício, onde você já colocou pensamento, né? Que seria um balão de pensamento, e é possível fazer na HQ,
diferente do teatro, porque no teatro a gente garante que todo personagem pensa, né? A gente, em relação a técnicas de atuação, exercícios de atuação que a gente aprende na faculdade, em cursos, o personagem ele pensa, ele tem um objetivo de cena, ele tem um objetivo de geral e de cena, né? Então a gente tem que pensar para poder atuar. Obviamente esse pensamento não aparece, aparece no movimento, aparece na entonação, né? Então é essa reflexão que eu faço pautando no seu exercício, porque quando a gente foi fazer a nossa transposição da dramaturgia para o roteiro, a gente ficou pensando, será que isso é pensamento? E a gente acabou fazendo como uma fala no texto, ou de que forma que a gente pode, então, já que o personagem pensa, como é que a gente pode traduzir aquela ação que a gente fez no texto dramatúrgico, mas agora em pensamento? E aí, obviamente, a gente adicionou falas novas, falas assim, textos com pensamento no roteiro, né? A gente acrescentou, porque a HQ tem dessa, né? A HQ tem o pensamento bem colocado, diferente do teatro. Então, isso é só não é sobre o que você escreveu, obviamente, porque eu adorei, porque muitas vezes a gente esquece que as pessoas pensam, né? Então, na HQ é possível fazer isso, diferente da peça. Então, foi mais uma reflexão sobre essas possibilidades e aonde que a gente foi esbarrando e se revirando, né, para fazer a nossa adaptação do teatro para HQ, que é, enfim, o objetivo também da nossa oficina, né, e de como foi a nossa experiência. Hum. Eu acho que é isso, a gente tem chegando ao fim, finalizando certinho aqui, a gente começou, deu 1h10 de oficina. Nossa, Vitor, a gente ficou muito feliz de verdade, assim, com a sua participação. Falo por mim, acho que falo até para os meninos. Que exercício legal que você fez, achei super legal. Pode compartilhar de novo, posso tirar um print? Tá, só um minutinho. Pronto, tirei aqui o print do. Pode parar de compartilhar, tirei o print aqui do seu exercício. Muito legal, de verdade, assim, muito obrigado pela sua participação. Queria saber se você quer falar, se os meninos querem falar mais alguma coisa, se você quer falar alguma coisa, se a Alexandra quer falar alguma coisa, que acompanhou aí off. Eu tinha falado, tipo, eu acho que as duas linguagens, teatro e HQ, elas conversam bastante. Então, eu tinha falado um pouco antes, né? Então, eu já fiz teatro também, então tenho alguma familiaridade também com essas coisas, né? Assim, mas tô muito mais para um lado da HQ atualmente, né? Então, E é legal porque você veio pela temática também, né? Assim, sabe? Você falou de distopia, tem tudo a ver com a nossa HQ. uhum. É, Aqui tá tudo certo, adorei o bate-papo. Ah, Alexandra nos comentários. Por aqui tá tudo certo, adorei o bate-papo. A gente também super gostou, tá sendo uma experiência incrível pra gente participar desse processo de pegar um texto nosso e transpor para uma outra linguagem. A gente realmente quer que isso se transforme em material didático, que a gente lance a edição 2, a edição 3 do País Gambiarra, sabe? E essas reverberações, tomara que isso aconteça em breve. Eu acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. Quer falar alguma coisa, Cat? Ah, é só siga a gente no Instagram lá, sim, Boa. já sim. porque a gente já vai aparecer daqui a pouquinho Com HQ, né? com a HQ, né? Vai ter o lançamento da HQ. A gente vai começar as divulgações agora também, desse processo. Como foi esse processo, né? Você conheceu assim bem a fundo. É, é uma das poucas pessoas que conhece super agora como é que foi o lado de dentro desse processo, né? Muitas pessoas ao nosso redor perguntavam o que a gente estava fazendo, e agora você sabe, é exclusivo. Exclusivo, é verdade. E a gente vai apresentar um pouquinho como é que foram essas reuniões. Foi super divertido, assim, também criar junto, pensar junto enquanto grupo, enquanto coletivo, né? De forma coletiva. É, E vai ter o lançamento, a gente está super convidado. A gente já tem um mês, assim, mais específico, não uma data, mas vai estar lá no nosso Instagram, então segue lá que a gente vai falar tudo sobre a nossa HQ, tá? Então é Eu, isso, gente. Quer falar, não, Lucas? eu gostaria vou falar, eu gostaria de agradecer a presença
na nossa oficina também. A gente estava super empolgado para dar, que bom que foi proveitosa. Você, de fato, é a pessoa que talvez dos nossos amigos é o que mais saiba, assim, saiba o que a gente está fazendo. E deixar claro também que o nosso processo não termina aqui, a gente vai fazer essa finalização da HQ, ela vai ser lançada, a gente vai nessas escolas, nesses 3 municípios, a gente tem uma proposta também de oficina que vai ser realizada com essas crianças, de transposição, a gente vai fazer com que eles criem uma história corporalmente, né, pautado nos exercícios de teatro e depois realizem de que forma que a gente consegue criar um quadrinho, assim, numa escola é difícil, mas a gente vai tentar, é a nossa proposta. E, e a gente está documentando o nosso processo, a gente está documentando, gravando realmente, a gente gravou nossos processos de criação, de como foi nossos encontros para primeiro a finalização da dramaturgia, para depois a adaptação do roteiro, para depois o desenho do Clayton, ele gravou ele desenhando. Então a gente está fazendo também um mini documentário aí que vai ser lançado como um produto junto com o lançamento da nossa HQ. Então, acompanhe nossas redes sociais. A gente segue de volta, já que você é agora nosso colega aqui. Valeu. E divulgue a gente também, né? Sei lá, se vale a pena você. Enfim, divulga a gente vai fundo. Vamos ouvir falar muito da gente ainda. Achei É isso, interessante o trabalho. pessoal. Sim, Fala, Vitor. valeu. Achei interessante o trabalho, oficina, HQ. Interessante. Continuem assim. E apoio total. Tá bem, gente. Beijo, até mais. Obrigado. Abraços. Valeu.